E aí, pessoal, chegou a hora da gente editar os textos aqui dos nossos modelos, certo? Então vocês repararam que nós temos um slide aqui, que é um slide justamente para definição do texto, tá legal? E quando você seleciona aqui, né, e seleciona um texto, você já sabe que você pode mudar a cor do destaque, né, que é essa cor do fundo, e também a cor do próprio texto, combinado? Mas, quando você clica aqui nas fontes, você vai perceber, principalmente se a sua conta do Google for uma conta nova, que você tem poucas opções de fonte, combinado? Nós temos aqui poucas opções de fonte, tá? Em primeiro lugar, gente, você não precisa de muitas opções de fonte, tá? O importante é que você tenha uma fonte bem definida, que é uma fonte que dê leitura para as suas peças, uma fonte que dê leitura para quando você tenha uma carga média de texto, uma fonte que dê leitura para quando você tem uma carga maior de texto, uma fonte que dê destaque para os seus títulos, e uma fonte, gente, que permita com que você crie hierarquias, combinado? Então aqui eu tenho destaques, aqui eu tenho, né, um texto, né, uma continuação, aqui, por exemplo, eu tenho um texto principal e um subtexto, ok? Aquilo que vai chamar a pessoa para ler a legenda, combinado? Aqui, por exemplo, eu tenho uma carga maior de texto, assim como nesse layout que eu tenho, né, um layout praticamente só de texto, ou então este aqui, com um pouco de tabela, tá legal? Então, em todos esses casos, reparem que nós temos uma hierarquia nas informações. Então, quando a gente define um estilo de texto, que é o caso que está acontecendo nesse layout, o que você está criando aqui é, na verdade, uma hierarquia para que você consiga destacar aquilo que é mais importante, tá, nas suas peças. Então, se você vai reparar que a fonte que eu estou usando aqui é uma fonte chamada Montserrat, combinado? E por que eu gosto muito desta fonte? Porque ela é uma família muito grande de fontes, ok? Ela vai desde a fonte fina, tá legal? Que é uma fonte bem delicada e elegante, combinado? Até a fonte preto, que é a fonte depois da Ester Negrito. Então, olha só, depois da Negrito, ele ainda tem ainda mais 2 tons, né, de bold, né, de destaque, combinado? Então, eu gosto muito desta família de fontes, mas você vai reparar uma coisa muito importante aqui. Quando você seleciona uma fonte, que você vai escolher o tipo da fonte, a primeira opção que aparece para você é a opção Mais Fontes. Isso vai permitir com que você acesse o banco de fontes do Google. Não sei se você sabe, gente, mas uma informação muito importante é que as fontes têm direitos autorais. Então, dependendo do tipo de cliente, do tipo de trabalho que você está fazendo, você pode ter algum tipo de problema com isso. Todas as fontes do Google você pode usar, inclusive se você acessar o site Google Fontes, você consegue baixar essas fontes no seu computador para usar em outros softwares, ok? E aqui nesta tela, você consegue selecionar, por exemplo, a categoria das fontes, como por exemplo, fontes manuscritas, ok? Por exemplo, vamos supor que você decida que a fonte Permanent Marker, tá legal? Seja importante aí para o seu projeto, para aquilo que você vai fazer. Você clica nela e a partir de agora ela está na lista Minhas Fontes. Combinado? Então eu vou selecionar algumas aqui, ó. Animatic, tem uma lista muito legal. Tem uma lista, por exemplo, gente, de fontes com espaçamento uniforme, né? Parece aquela fonte de máquina de escrever, ou então de display, né, de algum display de LCD ou painel, combinado? Que é mais que nós temos aqui? Fontes que tem serifa. Serifa são esses tracinhos aqui de baixo, gente. Você vai usar em caso de você estar fazendo um trabalho para algum segmento mais clássico, vamos supor uma advocacia, tá legal? E você precisa passar essa percepção de tradição, seriedade. Então pode ser que você use uma fonte com serifa, ou então uma fonte sem serifa, que são as fontes que são mais utilizadas aqui no nosso ambiente de internet, de redes sociais. Então, de novo, basta você escolher a fonte, né, selecionar, ok? Quicksand, eu gosto muito desta fonte aqui, uma fonte muito bacana, bem moderna. Ok, a partir de agora, todas as fontes que você selecionou estão aqui no seu catálogo. Tá? E vai funcionar como qualquer outra fonte. Interessante é que você pode selecionar uma fonte aqui, gente, ó. Vamos lá.
Aqui, vou selecionar esta aqui, por exemplo. Tá? Vou selecionar o tamanho, vou selecionar também, eu poderia já utilizar uma das cores que eu defini, tá legal? Então eu vou selecionar aqui um tom de azul, combinado? E a partir de agora, gente, quando eu seleciono esta fonte, clico aqui ó, no pincel, no rolinho de tinta, para pintar essa formatação, eu vou conseguir copiar essa formatação para outros lugares. Tá legal? Sem ter que ficar, né, selecionando o tamanho, sem precisar selecionar o tipo, sem precisar selecionar a cor. Então é importante você ter esse slide que define a fonte, até para você precisar depois dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ficar fácil. Combinado? Importante lembrar, gente, que toda vez que você tem uma fonte, você também tem as opções, ó, clica na caixa de texto, quando você clica na caixa de texto, tá? Uma dica, galera, quando você clica no texto, ele vai deixar você editar. Se você clicar com Ctrl, segura Ctrl e clica, ele vai selecionar a caixa de texto inteira, que eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma cor nessa caixa de texto. Por exemplo, essa é diferente do marcador. Combinado, gente? Ó, uma cor diferente do marcador. Então você tem uma possibilidade muito grande. Mas você tem também aqui, nos 3 pontinhos, ou botão direito, você tem opções de formatação, onde você tem um recurso muito parecido com aquela parte das imagens, ó, tamanho, rotação, posição, ajuste do texto. Você não tem aqui transparência, degradê, porque são, infelizmente, uma limitação do Google Apresentações. Mas você consegue aqui, por exemplo, colocar uma sombra, tá? E isso fica muito interessante para quando você quer criar um destaque, tá legal? Então fica muito legal. Você ter esse tipo de liberdade. Vou tirar o nosso efeito e isso é tudo que você precisa saber aqui sobre os textos. Ah, mentira, não é tudo que você precisa saber sobre os textos, não. Uma coisa interessante aqui, gente, na sua formatação, é esta opção ó, de entrelinhas, é o tamanho entre as linhas, o espaço entre as linhas, ok? E muitas vezes o nosso layout não fica tão bonito porque a gente usa um layout, um espaçamento entre linhas muito prensado, muito grudado, tá vendo? Então aqui você tem o espaçamento entre linhas, veja só como já fica mais bonito, como fica mais agradável a leitura. Olha esse caso aqui, ó. Vamos mudar aqui, muito chatado, né? Então aqui você deixa o leitor respirar um pouquinho. Beleza? Então, gente, é assim que a gente edita os textos e fiquem por aí que a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre esse cara aqui, ó, os logotipos. Beleza? Um abraço, galera, e até já!